Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, toda quarta-feira no YouTube e nas principais plataformas de áudio, trazendo conversas com gestores, investidores, investidoras, fundadores, fundadoras, quem faz o mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação acontecer. Hoje eu estou aqui com o Carlos Simonsen, da Upload Ventures. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, obrigado por me receber, Gustavo. Que isso, obrigado você pelo seu tempo. Cara, acho que em tempo de ter um investidor aqui para a gente repercutir uma notícia recente, que é a questão dos juros, né? Até estava comentando com você, abril teve o congresso da BVCap e pela primeira vez eu ouvi chororô de investidor, assim, de cara, tá difícil, eu não sei o quê, o Fed tem que baixar os juros, quer dizer, tudo parecia condicionado a... Né, o mundo ia começar quando os juros abaixassem. Se baixou e aí não se viu tanta movimentação. Como é que foi a recepção? Agora, investidor, como é que... Você tava lá com a bandeirinha, decretou gol na hora da decisão? Estou sempre comemorando o juro mais baixo, né? Porque a gente não roda em CDI. Mas, assim, de fato, o que o Fed fez agora já estava precificado, né? A pergunta certa, o que vai acontecer com o mercado de IPO em 6 meses, 1 ano? Legal. Então, você tem uma quantidade enorme de companhias que precisam de financiamento ou são unicórnios e precisam fazer IPO, assim, precisam de algum tipo de liquidez internamente para alguém. Então, a dúvida que a gente tem lá na Upload é se o mercado americano consegue absorver tanto ativo. Isso é uma dúvida estrutural do mercado, assim, porque se você fizer a conta, você tem aí uma conta muito básica, você tem aí 1.400 empresas a 1.700 na fila de IPO em tech. Isso são mais ou menos... Só em tech? Em unicórnios, né? Isso seria $1 trilhão plus de dólar esperando para ser absorvido por um investidor pessoa física ou institucionais. Sim. Então, assim... Porra, esse dinheiro não tá aí voando. Não tá aí voando. E a outra coisa que aconteceu desde 2023 para cá, que foi uma concentração em alguns blue chip names nos Estados Unidos. Então, o principal deles, todo mundo fala, é a NVIDIA. Né? Então, o dinheiro institucional de grandes alocadores, como, por exemplo, Vanguard, BlackRock, provavelmente o maior do mundo, Fidelity, eles foram para esses blue chip names. As Magnificent Seven, lideradas pela NVIDIA. Meta, Amazon e NVIDIA, obviamente, foi o distorceu o mercado. Então, assim, a resposta é assim, existe uma expectativa que o mercado de IPO vai abrir, a gente não sabe se a liquidez vai ser tanta para atender a quantidade enorme de demanda de capital. Sim. E o outro ponto a barra para IPO ficou pior, aumentou. Sim, então, se você olhar o número de IPOs há 20, 30 anos, assim, especialmente nos inícios dos anos 2000, era muito maior do que hoje. Hoje você precisa ter um certo nível de receita, produto, escala, poder de escala para você não cair naquela boa e velho dilema do papel órfão. Sim. Eu até achei, naquela época do evento da BVCap, acho que foi abril, foi isso, teve o pessoal não vou esquecer o nome dela, mas a brasileira lá da Nasdaq, esqueci o nome dela. Até recuperar depois. Mas ela tava falando que 21... Paula, né? É Paula? Acho que é. Não lembro. Mas agora eu vou recuperar e depois eu coloco aqui no episódio. Mas ela tava falando que em 21 ali, quando teve o excesso de capital ali, acho que a barra era 100 milhões de dólares de receita. Hoje já tá em 400. Sim. Né? Então você tem que ser uma empresa muito mais madura e ficar muito mais tempo privada também. Aí, obviamente, o mercado privado é super criativo. Como é que você faz isso? A gente tem essa discussão interna e como a gente tem a vantagem de ser um investidor especialmente focado no B2B, a gente consegue dar um destino para esse ativo. Então, a gente tem relação com incumbentes, a gente tem relação com possíveis compradores que não são necessariamente o underwriting de um IPO do público. Então, o público não é o único caminho que a gente tem. E aí, o que se deu no mercado em 21 no Brasil, você vê, a IPO local não foi tão bem sucedido e a IPO global, o maior caso desse sendo no Nubank,
foi super bem sucedido e não ficou órfão o papel. Agora, eu até comentando, eu ia deixar essa pergunta um pouco mais para frente, mas falou de um Nubank, que recentemente você deu uma entrevista e falou, não vamos ter outro Nubank. O que Explique. eu quis dizer, o que eu quis dizer, na verdade, foi que líderes de categoria, nesse caso específico, era B2C banking, você provavelmente, é difícil você replicar um Nubank. A barreira de entrada para você replicar aquela máquina de aquisição de cliente e aquele time espetacular que o Nubank tem é muito difícil. E, sobretudo, a fidelização do cliente, porque o Nubank, na verdade, o que ele fez? Ele investiu num cliente jovem que, em 2013, 2014, 2015, ele tinha seus 20 e poucos anos e ele cresceu e enriqueceu. Então, ele pegou toda uma geração. E essa geração pegou a geração subsequente. Então, se você olhar o perfil de cliente do Nubank, a média, provavelmente deve ser uma média jovem. Sim. Então, faz sentido, por exemplo, eles irem para o segmento premium agora, porque essa população vai trabalhando, ela vai acumulando capital e vai crescendo. Agora, um equity story para o Brasil e para a América Latina que é sem precedente. Sem precedente. Sim. A Stone também, com o André Street, eu acho que foram casos de fintech super simbólicos. Agora, você teve vamos dizer, esse bump in the road com o mercado em 22 caindo muito, mas você tem outras histórias que podem acontecer em Latam. E não necessariamente você precisa fazer uma nova fintech B2C. Legal. Então, talvez o destino de investimento seja em atender melhor o cliente final em IoT, em saúde, em SaaS. Tá. Então, líder de categoria é muito o que a gente faz na Upload. Assim, qual é o líder de categoria? Qual é o right to win desse player? Tá. Então, a gente gasta muito tempo com founder, a gente tem uma métrica de pre-engagement, de começar a falar com esses founders muito antes deles sequer virarem uma companhia com produto escalável. Uhum. A gente tem, na estratégia de growth, a barra muito alta e relativamente concentrado. O que a gente não pode ter é write-offs. Então, a gente tem essa métrica. Por isso que a gente gasta muito tempo. Não ter write-off, mas é inerente, é do jogo, não? É inerente, mas assim, o nosso pace de investimento é naturalmente mais lento por causa disso. Então, a gente tem highly concentrated bets em líderes de categoria. Então, não tenho pressa para fazer deal. Agora, os deals que a gente faz, a gente gasta muito tempo com as companhias. Então, eu e o Mário, que também é fundador da Upload, cada um pega uma companhia. O Mário tem feito um super trabalho com uma companhia de IoT do nosso portfólio. Eu cuido, por exemplo, de uma companhia de Ad Infrastructure, que é a TopSort, que a gente investiu no início do ano. Então, a gente se divide, tem outras empresas no portfólio, mas a gente se divide de maneira a gastar pelo menos um dia na semana tendo reuniões de update e ficando muito próximo das companhias. E é assim que se ganha confiança também. Então, para investida, isso é legal. Porque eu ouço de muitos fundadores de outros fundos, falam, cara, fico esquecido. É aquele negócio, se tem um cara que desponta, é melhor você investir em quem está ganhando, né? Do que você tentar ajustar ou acelerar os outros que estão indo mais lentos. Legal. Agora, mas e para o fundo? Para o seu LP, para vocês como fundo? Você está concentrando risco, né? Você está concentrando risco, de fato. O nosso LPs acreditam na gente pelo track record de saída que a gente já deu. No que a gente faz, tá? Que é underwriting de B2B e cases que podem virar globais. Tá. Então, se o TAM, o mercado endereçável, for grande no Brasil, grande na América Latina, a gente consegue fazer underwriting, o global melhor ainda. Então, assim, de fato, tem mais risco, mas é um risco que a gente já tem, vamos dizer assim, uma certa sensibilidade por operar nesse mercado há muito tempo. Tá. Então, vocês confiam que vocês entendem, os 5 sócios entendem bem esse risco. São ativos que têm um mercado endereçável de compradores muito grande. Então, os ativos que a gente investe, assim, facilmente, olha, se você olhar a TopSource, eu garanto a você que ela já entrou no radar da Amazon. Tá então,
Em potenciais globais. Globais, que pagam preços que são próximos a IPOs globais. Exatamente por isso, exatamente essa minha dúvida. Porque, por exemplo, se você fala isso, e aí aquisição, quer dizer, na aquisição você não vai ter o 100x de VC. Uhum. E aí, por outro lado, olhando a aquisição Brasil, 90% dos deals é 20 milhões de reais a 200 milhões de reais. Ou seja, você tem um cap ali, né? Você tem uma Pismo, uma 99, uma RD Station, né? Você tem... A Pismo é um ótimo exemplo. A Pismo é uma aquisição global. A Nelway, que a gente fez, foi uma B3, aquisição local pela B3. Então, tem esse mercado local, de fato, que tem liquidez. Eu acho que, sobretudo, para software, ele é super claro esse playbook. Mas aí então, não te limita do potencial de ganho? Eu acho que não. Eu acho que, no final das contas, assim, como você tem... Se eu falasse para você, olha, minha tese de investimento é também B2C, aí eu te diria assim, me limita. Porque você é muito sensível ao custo de aquisição de cliente, isso altera muito o econômico da companhia. Mas se você é uma companhia de SaaS que tem, assim, 50 clientes e eles pagam um contrato médio muito alto, tem uma recorrência, e esse fluxo, esse revenue stream tem valor para alguém. Ou para alguém. Então, é um playbook interessante. Assim, no final, você tá no radar dos PIs internacionais ou tá no radar de incumbentes internacionais é o que a gente quer estar. E você acha, então... Como base case. Como base case. Mas você acha, então, que hoje as empresas de SaaS, o B2B brasileiras e latinas estão em nível de disputa global para entrar no radar dos... Vai muito de caso a caso, mas sim, olha, a Pismo, a própria Nelway são soluções que tinham muito valor para Inclusive, a Nelway, antes de ser comprada pela B3, ela tinha um possível comprador internacional que queria pagar menos que a B3 pagou um pouco a mais e acabou sendo bem sucedida. Mas a Pismo é um caso clássico de que tinha uma série de players globais olhando e foi um belo retorno para quem estava envolvido. Legal. Então quer dizer, daquela fase de copycats, isso reforça um pouco aquela tese, daquela fase de copycats iniciais ali, da primeira geração, vamos dizer, de startups locais, regionais, né, muito e-commerce, o que a Atômico está fazendo, o que a Rocket vai replicar aqui, Naspers vai trazer para cá. Que são casos de mercado emergente apostando numa população grande que tem dores parecidas. O que se criou aqui, começando pelas fintechs, agora é uma segunda geração de founders que cresceu nesse primeiro momento e sabe escalar talento, sabe escalar companhias. São companhias que nasceram no mundo digital. Nubank, por exemplo, é provavelmente uma das maiores fontes de grandes founders do Brasil. Rappi também. A gente está bem animado com um pool de talento. Talento é uma coisa que a gente não tem dificuldade. Você acha que não? Você acha que não talento... A gente tem, obviamente... pode ter conflitos internos entre as companhias de portfólio, mas não achar talento bom, achar gente boa e achar founder bom não tem sido dificuldade. Legal. Porque teve aquela coisa de... acho que todo mundo comenta que sobre 2021, 2020 ali que teve o hype, tinha muita gente, né? Sou executivo, vou sair, vou montar. Sou McKinsey, vou sair, vou montar. Os aventureiros, né? Fundadores aventureiros. Você acha que tanto de startups aventureiras e investidores aventureiros... Isso saiu do mercado. Inclusive, dos dois lados. Do lado do investidor e do lado da investida. Eu acho que aquela noção de ecossistema de VC que estava se criando aqui, que você não tinha fundos de 10, 15 anos que não davam retorno, isso acabou. Agora você tem uma leva de investidores profissionais que... A gente ouve muito falar esse discurso. Não, porque eu faço isso há 10 anos. Beleza, agora os profissionais vieram e estão fazendo. Quem veio de private equity, quem veio de
do sistema financeiro tem uma boa noção da dinâmica de capital. Eu acho que também tem um ponto de que quem já foi operador vai ter uma ótima chance nesse mercado. Um pouco do que a proposta que a Kazakh traz de ter muitos operadores, a Upload tem operadores dentro, que já vieram do mundo corporativo, souberam escalar e entendem as dores do empresário. Legal. A minha visão de criação do ecossistema de VC começou como mundo financeiro, que não entendia muito de tech e VC, e aí você criou essa primeira geração de founders. Agora você tem uma... Né, que o Vale do Silício foi a Costa Leste com a Costa Oeste, né, uma cartinha ali que o dinheiro de Nova York foi para financiar os 7 traidores. Uhum. Então, o dinheiro veio para a inovação. Aqui, o capital financeiro procurou os inovadores. Agora, com essa segunda geração de founders... Você já tem muito mais pulverizado. Um amálgama ali, que aí agora você tem uma liga melhor, né? É isso, exatamente. Então, assim, voltando ao seu ponto sobre consultoria, eu acho que eles saíram, assim, muita gente desistiu e assim, não vê tanto disso. O que a gente gosta muito é de times que são altamente técnicos e não necessariamente companhias que vão para VC Track. A gente gasta muito tempo nisso. Tanto que os nossos maiores casos de sucesso são companhias que executam muito bem. Que não ficam perdidos em grandes sonhos e, enfim. Vamos explorar isso aí, que é legal, porque talvez no afã ali, todo mundo ficou achando toda empresa precisa captar, toda empresa tem que ser VC backable, né? Você tem que ter o TAM de $1 trilhão para valer alguma coisa e tal. O que é ser fundador em 2024 hoje? Eu acho que quem já teve a experiência de escalar uma companhia, então veio de um unicórnio ou veio da indústria. Segundo, entender que a relação entre investidor e investido é uma relação muito mais de parceria do que simplesmente, olha, eu vou pegar o seu dinheiro e a gente nunca mais se fala. E, sobretudo, não contar com o jogo de VC de fazer a escadinha a rodada de investimento. Então, vamos focar em montar um business que vale para alguém compra o que você está produzindo, tem produto, esse produto é escalável, é muito básico. Tipo, fazer um negócio básico. Essa solução vale para alguém? Então, a gente gasta bastante tempo nisso, a gente não gasta tempo em sonhar acho que esse mercado já passou. Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode riscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu.br e fique tranquilo. Falando um pouquinho de Upload como negócio, né? Não só como investidor, né? A gente fala de investidor, obviamente, mas como negócio. Você estava comentando aqui de uso de LLM, de uso de tecnologia internamente. E acho que pouco, até nessa relação de investidor e investida, acho que pouca gente olha os fundos de VC além de um caixa eletrônico, né? Então, eu falo... Como que é a Upload como negócio? O que vocês querem como empresa? O que vocês se propõem a fazer? Como que... A gente se coloca como sendo o melhor advisory service para as companhias de portfólio. E a gente está sempre procurando aumentar a barra nesse sentido. Então, a gente tem uma pessoa de people, que é a Mariana, que faz estratégia, ela vai para as companhias internamente. Às vezes, inclusive, ela contrata pela companhia. Sério? Contratei o cara aqui e dá uma cadeira para ele. Quando precisa apagar um fogo. Já aconteceu, inclusive, nesse inverno passado. A gente tem um advisor de sales para escalar a máquina de vendas, super importante para companhias de early stage.
E você tem todo um time de value creation. O que significa value creation? Que é um negócio meio confundido. Basicamente é entender pipeline de cliente e como é que a gente transforma uma companhia que é uma startup em uma companhia que é levada a sério para o mercado de público. O que tem um negócio, tem um abismo. É um abismo, aí, né? exato. Então, um exemplo grande, assim, uma companhia do nosso portfólio que eu cuido bem próximo, eles não sabiam emitir uma nota fiscal. E eu fui lá, junto com o contador, emitir nota fiscal, porque era um contrato importante para eles, é um contrato com uma companhia gigantesca, listada aqui no Brasil. Mas eu tive que me meter e eu acho que isso é o papel da Upload nesse sentido. De novo, caras bons técnicos que conheciam, tinha um produto que alguém queria. Exato, mas não sabiam fazer o operacional, etc. E eu acho que isso é super importante. É basicamente um exemplo de que você precisa ir above and beyond, você precisa casar com o founder. A realidade é essa. Por isso que a gente gasta tanto tempo com pré-engajamento. O meu sócio, por exemplo, fez um bate-volta de 24 horas em Ibiza. Ibiza não, perto do... Olha, anunciou eu só... para encontrar um potencial cliente para uma companhia nossa, de IoT. Caramba, ele foi lá, passou 24 horas e voltou para encontrar um cliente grande que estava passando férias lá. E são coisas que a gente faz que não estão escritas em playbook nenhum. Então, é bastante... a gente tem que ser hustler, né? É um business que cansa, é um business que eu acho que você precisa ter muita energia para fazer. Bate e volta no Oriente Médio, bate e volta em Singapura. E que não é nem para você diretamente. O goodwill para... Que no final, você está ajudando alguém que quer fazer algo muito diferente, né? Então, você precisa... a gente já está na América Latina, você já está em desvantagem com relação ao mundo desenvolvido. Então, você precisa ajudar esse founder. Isso vai muito mais do que a gente ter um investimento passivo, em que a gente fica lá esperando KPIs mensalmente, KPIs de maneira trimestral. Por isso que volta ao meu ponto do portfólio concentrado. Vale muito a gente gastar tempo com essas companhias e francamente, os investidores se beneficiam da gente no cap table. Então, quer dizer, você só consegue fazer isso porque você tem menos gente. Você não consegue ter um portfólio de 100, 200 empresas você fazer isso para todo mundo. Não consegue. Então, mas aí, os seus investidores, você falou... Tanto que a gente, como business, a gente sempre optou por ter fundos que tem um tamanho mediano para a indústria. Então, por exemplo, o próprio fundo de growth tem um tamanho... que é proporcional ao tamanho da economia. A gente sempre faz essa conta. Tá. Não quer cair no que a gente viu em muitos fundos de fazer cada vez mais fundraising e prestar menos atenção no retorno por investida. Legal. E vamos nesse ponto do retorno, que eu acho que é interessante, porque tem o estudo do Kuhnitz, da Spectra, e tem toda essa discussão sobre retorno, mas até um pouco do que foi a indústria nos últimos anos ali, né, até 2022, que, cara, na minha visão, virou um negócio puramente financeiro, né, de banco, porque era captar mais e mais fundos, porque com um fundo maior você tem a taxa de administração e beleza, né? Não é negócio de venture. Deixou de ser um negócio de venture, virou um place de financeiro, basicamente. Administrar dinheiro, né? De acumular IOM. Sim, exato. Acumular IOM. Então eu vejo, por exemplo, a notícia, fundo americano levanta 7 bi. Aí você fica pensando, como é que você vai retornar 3 vezes em 7 bi? Você precisa ter 21 bi em liquidez. Isso é muita coisa. É muita coisa. Assim, às vezes a gente perde noção do tamanho das coisas. Mesmo para o mercado americano. E você precisa ter 21 bi em liquidez e ter várias realizações nesse portfólio. Então, assim, é complicado. Não é só marcação, é retorno, né? Então, super difícil você aumentar o tamanho de fundos. O que a gente procura sempre otimizar é assim, o quanto a gente gera em média por vintage. Gera de retorno de MOIC, né? Tá.
E aí falando dessa coisa do retorno, quer dizer, o que o Candice, a Spectra, tem falado que os retornos estão baixos, e aí a discussão é, justifica tudo que existe, né, de mercado, o que precisa ser corrigido, né, e até olhando o que precisa de retorno para dar retorno, o que precisaria de retorno para dar retorno para os investidores, como é que você analisa, como é que você olha a atual situação do mercado de VC? Olha, a Spectra, a única coisa que você tem certeza que eles fazem muito, muito bem é fazer conta. Eu acho que o reporte está 100%, está super correto. E tem razões estruturais também, porque certas coisas não aconteceram, porque os retornos são... Porque, principalmente em private equity, os retornos são mais baixos. Mas sem entrar muito no detalhe do reporte, a indústria de venture ainda é relativamente pequena versus o tamanho da economia. Tá. Então, e isso é bom e ruim. O ruim é porque você tem pouco fundo, pouca liquidez, né? E o bom é que você tem pouca liquidez. Porque no final você tem poucos fundos e companhias que são winner takes all. Então, se você investindo num líder de categoria, como por exemplo o Nubank, você gera um retorno muito, muito alto, mas Stone também. Então, ao mesmo tempo que eu esperaria ter um mercado melhor, eu também consigo me beneficiar de ter um mercado pequeno. Tá. Faz sentido. Que aí é o que até do repórter da Atlântico lá, que eles falam dos retornos desproporcionais, aí Nubank, Meli, porque esses caras, quando você acerta muito, né? Quando você acerta muito, assim, se você olhasse um paralelo, assim, Stone, Nubank, nos Estados Unidos, você provavelmente teria muito mais divisão desse capital. Você teria 4 fintechs, 5 fintechs, ganhadores, líderes de categoria. Não uma. Uma que tem 100 milhões de clientes e é a melhor em aquisição de cliente. Então não é uma resposta assim, certo ou errado aqui. Eu consigo... O nosso papel é navegar em qualquer mercado. Se posicionar. E aí, então, pro fundador, que, né, você fala, os retornos são desproporcionais e tal, e provavelmente o líder de categoria no fintech B2C, que é o Nubank, já foi, você tem que encontrar outro nicho ali. Como que você cria, ou qual que é o roteiro para você ser esse líder de categoria? Onde que você acha? Porque vai restringindo também, né, as categorias, uma hora... Não, eu acho que tem muita oportunidade. Acho que Latam é muito bom para empresário. O André da Street da Stone sempre fala isso, assim, eu não sei o que se reclamam tanto sobre o Brasil, mas o Brasil é ótimo para ser empresário. Eu concordo, assim, é um país cheio de ineficiência, o México tem muita ineficiência, a Colômbia tem ineficiência, e isso é música para os meus ouvidos, assim, se você consegue um time bom, muito motivado, muito técnico, sabe escalar, a tecnologia vale para qualquer um, seja nos Estados Unidos, seja aqui. O OpenAI não é uma exclusividade americana. Então, eu acho que todo mundo tem uma boa chance de suceder. Olha... É uma boa chance de suceder. Eu acho que, sim, as ideias vão se sofisticando, mas elas não desaparecem. Tá. Mas então, aí, do outro lado aqui, agora, como fundador, cara, tudo joga contra. Tudo joga contra, né? Estado, política, tudo. Eu acho assim, por exemplo... abrir um CNPJ ficou bem mais fácil. Eu acho que, de fato, assim, criatividade talvez seja a coisa mais escassa. Então, e isso não tem nada a ver com o Brasil, tem nada a ver com a política. Tá bom. Ideia boa e ideia escalável são raras e quem souber operar bem vai ganhar muito mercado aqui. Aqui tem pouca competição. Sim, né, todo mundo sonha nos Estados Unidos, sempre que você fala com um americano, ele fala, cara, a competição lá é brutal. É brutal e quem, por exemplo, fez PI em CPG lá, como eu, era brutal, assim, você tinha que escolher as companhias da Flórida que começavam a nomear. Era muito nichado. Aqui você tem
a gente tem front row seats para os melhores deals do mercado. E a gente consegue ter um bom relacionamento com todos os fundos, a gente consegue agregar muito mais justamente pelo fato de ser um mercado incipiente, de ser um mercado pouco investido, né? Underinvested. E pouco investido porque, aí aproveitando para fazer o gancho de fundos gringos e tal, pouco investido às vezes, porque o gringo às vezes já veio, se queimou, uma Tiger, por exemplo, veio na primeira fase ali de 2010, ficou um tempão longe até acertar. A Tiger não... Eu tenho um relacionamento com a Tiger super próximo. A Tiger não vê o Brasil como um erro. Ah, é? Não. A Tiger fez um investimento, inclusive, no Lucas Vargas e no Patrick Sigrist, lá na Nomad, que é uma companhia que é um espetáculo. E fizeram um investimento ano passado. Então, a alocação deles é uma alocação global. E eles operam como um fundo de venture que copia um índice. Então, o mercado piora, eles pioram. O mercado melhora, eles melhoram. Acho que ali não é que eles se queimaram com o Brasil. Essa foi muito mais uma narrativa do private equity, por causa da moeda, do que do venture. Eu acho que Sequoia nunca se deu mal aqui. Eu nunca vi isso, mas alguém estava falando outro dia que o Nubank é um dos melhores retornos deles, né? Inclusive, eles colocam qualquer pior da Sequoia, eles colocam o Nubank como em primeiro lugar. Então, a gente tem um pouco a síndrome do vira-lata aqui. Eu acho que não é verdade. Se você compara, por exemplo, o investimento no Nubank com a Klarna, assim, na Sequoia a discussão deve ter por que a gente foi para a Suécia, né? Para fazer esse investimento, devia ter dado bodal no Brasil. Feito mais. Então, pelo que você tem de relacionamento, pelo que você vê, não tem essa reticência ou esse medo de vou voltar para lá, ou vou para esse... São mandatos globais, assim, eu acho que qualquer investidor sério, ele vai ver o Brasil como um sinal, assim, o Brasil e mais México, né, são economias enormes, com mercado endereçável gigante e com problema. Aí entra, claro, com a discussão, a política isso, política aquilo. Gente, você não está falando de um país em guerra do Oriente Médio. Você está falando de economias que têm problemas estruturais, mas não... mudanças estruturais em Latam acontecem a cada 60 anos, né? A gente, no final, tem uma democracia super estável. Fala o que quiser, mas é super estável. Sim. O Brasil funciona. Sim. Do debate político, do nosso jeito pode não ser... super bonder ali, vai. Você pode discordar, mas, assim, as coisas aqui funcionam, assim... Sim. Você sai... eu estava discutindo, por exemplo, com o meu peer de Southeast Asia, agora em Singapura. Escalar companhia em Southeast Asia é missão impossível. Assim, você precisa ou focar só na Indonésia, ou você precisa gastar um dinheirão para escalar em Tailândia, Malásia, Indonésia. Então, é muito mais complicado que Latam. Latam tem 2 línguas. Sim. E 2 mercados endereçáveis de tamanho parecido. Considerável, né? Considerável. Então, assim, fazer Colômbia, México ou Brasil já é por si só um $1 billion business. Boa. A gente reclama de boca cheia. É claro, na dinâmica global de capital, a gente perde vantagem para os Estados Unidos, mas a gente está muito bem posicionado com relação a outros mercados emergentes, como, por exemplo, China, que o mercado de venture acabou. Né? Ele caiu, acho que 85% o valor de investimento. Assim, era um país que tinha, sei lá, 100 e poucos plus unicórnios e passou a ter 0 novos unicórnios. Problema político. Índia, os eventos de liquidez, a maior parte deu errado. E a gente fica olhando para cá como se fosse o problemático. Rússia tá todas as ficou questões, fechado por causa da guerra, mas tiveram grandes startups lá que escalaram, o Tinkoff Bank, enfim, o Meiohu lá atrás, tem casos legais também. Assim, e nos Estados Unidos, assim, o que aconteceu agora foi uma polarização do mercado, assim, ou AI ou companhias que escalam muito rápido e todo o dinheiro vai para isso. E aí, voltando ao ponto do começo, quer dizer, vai ter que sair dinheiro desses caras, ou... Isso, no mercado público, eu acho que você vai...
É sempre um balanço pendular, né? Assim, no final, essas narrativas de céu ou inferno sempre acabam acontecendo no mercado financeiro. Então, ou o Brasil vai pro buraco, ou ele vai o Cristo vai decolar. E na realidade, o que aconteceu é o seguinte, o dólar piorou e a economia cresceu. Então, a economia está super aquecida. Sim, sim. E ninguém fala disso, aparentemente. Assim, eu só vejo falar mal da presidência, só vejo falar mal da eleição de São Paulo. A gente, às vezes, reclama demais, eu acho, né? Esse ano eu tenho sentido muito isso, assim, esse conto de duas cidades, assim, né? As coisas parecem que estão muito mal, mas parecem que estão muito bem. Não tem um... A economia não crescia nessa taxa há muito tempo. E cresceu, teve não sei se tem um superaquecimento, não sou economista para falar, mas todas as nossas companhias de portfólio que operam no Brasil e têm receita no Brasil estão crescendo. Estão crescendo. E com unit economics razoáveis, tem alguém pagando essa conta. E esse alguém no final é o beneficiário final, é o indivíduo. Né? E se esse indivíduo não tiver dinheiro, ele não consegue pagar a cadeia de valor que vai chegar até mim. Então, a gente vê, sim, um sinal positivo. Legal. O que vocês estão olhando hoje? Como é que tá dentro da tese da Upload? Como é que é? A gente acabou não falando, mas quer dizer, vocês são seed ao growth, né? Vocês têm toda a visão sobre tudo. Né? A gente, na base, a gente foi... eu e meu sócio, a gente fundou uma gestora de growth equity, chamada Corton Capital. Quando teve o carve-out, o spin-off do fundo do SoftBank, a gente fez um rebranding para Upload. De fato, com duas estratégias. E no Growth, a gente tem... a gente faz o que se chama de Early Growth, que são maior risco, maior ownership e companhias um pouco menores do que Growth Companies, que você consideraria Growth Companies nos Estados Unidos. Então, são cheques aí no range de 10 a 25 de dólar. Tá. Então, por isso que a gente volta ao ponto do portfólio ser mais concentrado, do portfólio a gente gastar muito tempo com companhias do portfólio. Tá. E no early stage? Que a gente pensa nelas como se fossem sócios, né? Assim, a gente pensa realmente num ponto de dizer, eu vou ficar... É uma cabeça meio de PI, 10 talvez, anos... Nesse sentido. Não, assim, acho que PI tem aquela conotação de que, assim, nosso objetivo é flipar, né? Assim, a gente quer construir e nosso papel é se posicionar, tentar se posicionar nos melhores ativos. Acho que é o que a gente não dorme à noite, seria isso. Pensar como é que a gente vai chegar nos melhores ativos. Mas e aí, eu ia te perguntar de early, mas, foi o growth foi o mercado mais impactado nos últimos 2 anos, né? O mercado de pre-IPO, eu diria. O mercado de growth, ele teve menos companhias fazendo rodada e todas que fizeram rodada são companhias espetaculares. Quem fez rodada esse ano, no final do ano passado? Symmetric. A companhia está crescendo 2,5 vezes ano sobre ano. Traction, o maior crescimento, uma história de crescimento dos últimos 3 anos na América Latina. Vou ter que trazer o Igor aqui. Ele é um cara muito fora da curva. É um dos founders que ele, e todo o time, o Léo e o Pat são espetaculares, assim. De novo, volta pro time ser highly técnico Sim. Eles funcionam de maneira super organizada. A execução lá é muito boa. Mas é isso, assim, um pouco... Então você não viu essa dificuldade ou essa... Não, eu vi que, assim, empresas que eram, vamos lá, dos nossos amigos da consultoria, que tinham um produto mais ou menos e não ficavam meio que ali na média e não tinha uma cultura de execução, sim, foram pro buraco. Aí a gente... Buraco não, ficaram na meiuca, né? Zumbi. Limbo ali, né? No limbo. Quem soube executar, teve o mercado inteiro em cima deles. A Top Source teve um deal de rodada disputadíssimo também.
É porque a gente até te vê muito lá de fora e tal. Uma vez a gente fez uma tradução que eles falavam... Acho que foi até uma matéria do PitchBook, falando do evento de extinção em massa das startups lá nos Estados Unidos e tal. E, cara, aqui você não tem os números para comprovar, mas acho que a gente ficou muito longe, até estranho, assim, né? Também no começo, eu vou falar, cara... Volta aquelas narrativas de céu e inferno, assim. No final founder bom que sabe se adaptar, ele vai conseguir navegar o business, né? Então, a gente tem no nosso portfólio companhias que são mais later stage, que fizeram um complete turnaround do business e estão rodando super bem. São casos assim que a gente ficou impressionado. De como os caras... De como eles pivotaram o business, como se adaptaram rápido à mudança de liquidez do mercado. Mas isso aí talvez, não sei, seja uma diferença nos Estados Unidos, o cara prefere, beleza, mata essa e vou para uma próxima, do que o brasileiro que vai lá, não, cara, isso aqui tem que talvez seja cultural, mas essa cultura de execução sempre foi o que a gente olhou em Founder e foi foi um fator determinante nesse mercado pior de escassez de liquidez. Legal. Então, todos os nossos founders, graças a Deus, souberam se adaptar e não contaram com mais capital. Fala da queridinha do momento, AI. A gente citou aqui algumas vezes. Na tese de vocês, AI? Tem AI first? Tem que ter AI, né? Em algum lugar ali no deck? Na nossa tese tem que ter o consumer first. Assim, no final... Alguém tem que estar comprando a solução. Tá. A solução pode ser um software, a solução pode ser B2B, ou até no B2C, mas tem que ter um valor para alguém. E esse alguém não é uma máquina. E AI, sim, a gente olha... tem investimentos em AI já. Alguns que ainda estão stealth. Mas o que a gente tem visto muito é AI enablement, que é justamente você pegar o que já é pré-existente de modelos feitos e tornar processos mais eficientes. Então, tem coisas que não dá exatamente para dividir, mas eu diria que as nossas empresas do Growth, 100% delas estão fazendo coisas muito avançadas em AI. Muito avançado. Já aplicando. Recentemente teve o SaaStr e teve a palestra do Tungus, que você comentou aqui, até você é investidor lá, né? Então você conhece ele, brother ali, que ele falando de eficiência, que é isso, que ainda não está se vendo, né? Então a AI vai gerar resultado na ponta? Não está se vendo. Vai gerar resultado, né? Aumentar a eficiência? Talvez ele não esteja gerando tanto. Mas no portfólio de vocês estão vendo sim. A gente não vê... o que a gente viu de cara foi uma melhoria dos perfis de margem. Isso sim. Então, já você, por exemplo, unanimamente, de companhia de portfólio do portfólio que a gente acabou de começar a montar de Growth, existe uma melhoria de margem estrutural. Tá. Custo de cloud mais eficiente, diminuição, por exemplo, de invoice da Snowflake, G&A mais eficiente também, então, melhor estrutural. Eficiência em vendas a gente ainda não viu. Ainda não. Não viu. Beleza. Não viu. Eu acho que é uma questão de maturidade também. Claro. Tem tempo, né? Mas tem que maturar. Internamente, o que a gente viu agora é que a gente vai agora para um comitê de investimento com... talvez até antes de falar com a companhia, a gente está com... eu diria que umas 20 vezes mais volume de informação do que a gente tinha quando fazia comitê de investimento há 3 anos atrás. Olha, interessante isso. Legal. A gente acabou não tocando nesse assunto que é aí internamente, né? Você falou de LLM, de uso interno. Então, isso é por conta desse aumento de volume de informações que vocês capturaram? De informação. Então, a gente fez todo um trabalho de enriquecimento de dados. E agora, assim, como é que a gente usa esses dados? No final, tem que ser bom para o usuário final, que são os nossos investidores dentro da Upload. Como é que isso se traduziu? Foi um trabalho que durou um certo tempo e ainda está ongoing. Mas, assim, o fundamental aqui é que
a gente tem bastante informação no mercado de setor que a gente consegue trazer uma narrativa para cada investment case muito boa. Então, as perguntas que a gente já faz para o empreendedor lá de trás são perguntas de alguém que já sabe alguma coisa do case. Tá. Então, assim, o nosso ponto de partida melhorou muito versus o que era há 3 anos atrás, em que, por exemplo, você um caso de saúde, por exemplo, que são casos mais complexos, muito localizados e geralmente são founders que sabem muito do setor. Por exemplo, a Salu, eles são super especialistas no setor de saúde, entendem a persona. Para você ser valorizado por ele, você precisa ter perguntas muito boas. Então, a gente está chegando lá, não chegou lá ainda, mas melhorou muito. Tá, então até para vocês já tá funcionando. Porque até eu tive um painel, uma discussão outro dia com alguns outros fundos falando sobre isso, né? Que vocês estão cobrando AI das investidas, mas internamente você não faz nada de AI, né? Você acha que vai ser diferencial? Os fundos vão ter que ter também suas áreas de AI? Acho que todo mundo. No final, você usa o carro para ir para o trabalho, você usa uma ferramenta... que o que a gente sabe, o que faz muito bem é devorar dado. Então, dado legal, precedente de transação, dados de setor. Então, se a gente coloca isso tudo... O que o AI faz? O AI, o Machine Learning Technique, né, faz muito bem é pegar aquilo e colocar de uma maneira palatável. Então, assim, é uma série de dados estruturados, informação jogada que você consegue recolher num lugar que seja organizado, que um humano possa ler. Legal. Essa é a principal... Eu acho que eu também tá tendo um entendimento do que vai ser, né? Eu acho que essa fase do hype tá passando pelo entendimento do que é isso, né? Eu não tenho tanta certeza se é um hype, não. Tá? Não? Não. Porque a demanda por infraestrutura, e aí eu falo mais da NVIDIA, é muito grande. Então, não sei, assim, a Sequoia saiu com um report com aquela $600 billion question, né? Essa infraestrutura toda vai dar no quê? A resposta simples é que ninguém sabe. Que no final você pode ter outros modelos de negócio, você pode ter avanços em medicina que você ainda não está conseguindo ainda monetizar. Banco também, então... vai ter uma disrupção, você só não sabe de onde ela está vindo. Eu acho que assim, é sempre melhor a gente entender da tecnologia antes do que isso aconteça, né? Mas a gente, sim, gasta muito tempo com ferramentas de AI dentro do Upload. Legal. Carlos, para finalizar, 4º trimestre está aí, 24 indo embora, graças a Deus, ou sei lá também, né? O que vai vir de 2025? Foi um ano bom. Foi um ano bom. Como é que foi? Então, resumindo, leitura de 24 e expectativas aí para acho que 25 vai continuar sendo um sinal positivo versus 24. Acho que vai ter IPO em 25? Eu espero que tenha, né? Eu espero que tenha. Até quero investir em alguns. Mas sim, eu acho que vai ter, sim, uma melhoria no mercado de IPO, até porque você tem muito capital parado. Volta ao problema estrutural. Será que você vai ter tanto capital assim para IPO? Não sei. Eu acho que sim, empresas de alta qualidade vão conseguir ter algum tipo de saída e investidores bons no cap table. E aí faz a roda, aí de fato faz a roda girar, capital, né? Recicla capital e você consegue investir mais. Amém, Oxalá, todas as Shalom, qualquer coisa que isso aconteça mesmo. Aí aqui no Brasil eu não vou fazer nenhum assumption, né? Que aqui é mais difícil. Aqui talvez você pegue a carta de tarô, assim, que a gente faz... Boa, beleza, Carlos, obrigado pelo papo aí. Obrigado. É isso aí, continue assistindo os episódios do podcast MVP, toda quarta-feira no YouTube e nas plataformas de áudio. E claro, não deixe de seguir a nossa newsletter diária, todo dia, 7h30 ali, por volta das 7h30, antes das 8h, quentinha, os melhores insights, melhores informações sobre o que está acontecendo no mundo da inovação e da tecnologia. Até a próxima!